Pronto, então aqui estamos para a nossa primeira conversa com café com a Ana Carla Gameleira. Muito obrigada, Ana. É um privilégio ter aqui a Ana connosco a conversar, a partilhar um bocadinho da experiência que a Ana Nada. Carla tem. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação e depois vou pedir também à Ana que complemente aqui esta informação que falha, não é? Porque a Ana Carla eu conhecia, agora estava a dizer, através de outras formações, onde fiquei fascinada com a supervisão que a Ana Carla fez, que eu acho que revela aqui uma experiência enorme. E depois tentei conhecer aqui um bocadinho mais e percebi que a Ana Carla, portanto, é desde cedo que procura sempre, e isto eu identifiquei muito, que é esta formação constante, esta consciência da importância de estarmos sempre à procura, né, de formar para darmos sempre o nosso melhor. E formou-se em 2007 em Psicologia, já durante a universidade a pensar no que é que iria, qual era o passo seguinte, e tomou aqui uma decisão que eu acho extraordinária, que foi ir beber à fonte da TCC, né? Foi para o Instituto Beck aqui ter a formação, onde voltou anos mais tarde, e logo nesta primeira vez, se não me engano, teve logo esta parte que nós temos muita falta também na nossa formação, que é de empreendedora, porque abriu logo aqui o seu espaço e começou logo aqui a atender, mostrando aqui uma capacidade de força, não é? E de acreditar naquilo que estava a fazer e procurar. E nós muitas vezes saímos da universidade, eu falo por mim também, muito inseguros e sem saber o que é que vem a seguir. E a Ana Carla conseguiu logo dar este passo muito certa, né, procurando a formação, voltou depois ao Instituto PEC também, e tem dado aqui também muita formação nesta área, portanto, partilhando, tem muito este princípio de partilhar, que eu acho extraordinário, que é partilhar com os colegas, e é algo que eu fiquei, que eu acho que foi a Ana Carla que eu ouvi uma vez dizer, que eu partilho cá, que é, quando um colega tem sucesso, temos todos nós. E eu acho Verdade. A que classe toda ganha, né? é isso mesmo, e acho que isso nos move. Para além disso, hoje está aqui e está com o bebê ao colo, portanto foi-me há muito pouco tempo. Muito obrigada por estar aqui também, com a sua bebê. A Ana Carla também tem aqui outra parte mais pessoal, que é, tinha um blog de viagens sobre isto há pouco tempo, Isso. e eu que adoro viagens fiquei, olha, que engraçado, não é? Agora já não está Eu a ir acho ao... Hum. Não, eu não tenho mais tempo de alimentar lá há alguns anos, mas eu gostei muito de fazer. Eu acho que eu fiz por uns 4 ou 5 anos. Foi bem legal também essa experiência. Muito bom. E mais, tem um podcast maravilhoso, que era aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco, estávamos a conversar, que dou por mim de manhã e no trabalho a ouvir os podcasts da Ana Carla, portanto são uma Ah, inspiração também para mim e para estas conversas que nós vamos iniciar hoje. Eu não sei se me estou a esquecer aqui de mais alguma coisa, vivo tudo com muita intensidade na ligação à família e no trabalho. E há outra coisa muito engraçada que eu identifiquei-me, que há pouco tempo alguém me perguntou como é que eu fazia, e ao ouvir a Ana Carla eu percebi que também faz desta forma, que é esta intensidade faz com que também, quando vai viajar, por exemplo, é para a viagem, desliga do trabalho. Né? Quando estamos numa coisa estamos a 100% e quando estamos noutra estamos também a 100%. E eu acho isso extraordinário e isso fez-me também perceber porque é que eu o faço também e consigo fazer. uhum. Portanto, esta é uma apresentação muito breve, porque a Ana Carla é assim. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas palavras carinhosas e pela forma que você me enxerga. Eu fiquei bem feliz. Você sabe Nada. que eu tento fazer isso assim, né? Quando eu tô focada no trabalho, é aquilo mesmo, como você falou da intensidade, quando eu tô off, tanto que eu estava totalmente desconectada, né? Agora eu tô começando a retornar essa semana e até eu tinha deixado uma regra lá na clínica. Se tiver alguma urgência, vão entrar em contato com a minha secretária e aí meu marido vai filtrar com ela o que é urgente de verdade para poder eu sair da licença maternidade. Então, eu desliguei meu celular e fiquei 100% focada na neném e meu marido que estava fazendo para mim o intermédio do que era urgente ou não. Eu cheguei a atender alguns pacientes, claro, né, nesse período da minha licença maternidade, mas foi ele que filtrou para mim o que era urgente. Então, a gente fez esse combinado para eu poder estar 100% dedicada à neném, assim como eu tô quando eu tô na clínica, 100% para a clínica, como você falou. Obrigada por essa apresentação tão calorosa, né? Eu que agradeço estar aqui hoje. E eu fico muito feliz de saber que o Psicologia em Destaque também já está atravessando aí o oceano e impactando vocês em Portugal. Eu fico muito feliz, fico até emocionada, para falar a verdade. É verdade, eu acho que eu identifiquei-me completamente e acho que os colegas, quanto mais forem agora começar aqui a conhecer também, que vão sentir o mesmo que eu senti, que é esta falta já de uma comunicação, não é? A forma como a Ana Carla comunica, eu acho que é extraordinário. Eu antes de começarmos agora aqui, eu estava a ter uma formação que é destinada a professores, centros de formação, e eu estava a pensar, falta ouvir pessoas como a Ana Carla para perceberem a dinâmica quando estão a apresentar, porque isto torna-se desmotivante. O tema é super interessante, mas a forma como o apresentam, falta,
eu nem sei como colocar em palavras, mas falta aqui a motivação também do que estão a transmitir, falta a paixão daquilo que estão a transmitir. E isto Eu fico lisonjeada, estou até sem palavras. mas é aquilo que eu sinto. E isso é verdade, quando nós estamos o dia inteiro cansados de trabalho, chegamos ao final, queremos aqui mais conhecimento, queremos ouvir de alguém que também é apaixonado pelo que faz, para nos motivar. Não é? O caso contrário, preferimos agarrar um livro, não é? Queremos é ver esta dinâmica da prática. E a Ana Carla depois consegue colocar tudo muito prático. Não é? A forma como transmite e apresenta as situações, os vídeos que faz, tudo isso motiva-nos, porque nós estamos a ver, quase a ver que aquilo que não vimos também na nossa formação da universidade, pelo menos eu não senti muito isso, a falta daquela prática, da partilha dos nossos medos, também inseguranças enquanto profissionais, e a Ana partilha isso tudo muito bem. Ai, Portanto, muito para obrigada, mim eu tem fico sido muito uma grande feliz. E aprendizagem. assim, eu espero poder também ajudar hoje, né, com as dúvidas que vocês tiverem para a gente conversar aqui. Estou aqui à disposição de vocês. Eu Feliz da vida de estar aqui com vocês, estou me achando muito chique. Eu não sei se os colegas têm aqui também perguntas que podem colocar agora, está bem? Nós somos, eu também fui falando com o grupo, se alguém tivesse colocado, quisesse colocar antes perguntas, poderia fazê-lo, mas de qualquer forma podem também fazer durante aqui a nossa conversa, aquilo que também tiverem mais curiosidade. E eu vou perguntando também à Ana, como é que foi esta experiência do Instituto Beck? Ah, essa experiência foi sensacional, assim. Eu acho que foi uma virada de chave não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, porque eu me formei na faculdade muito novinha. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então foram 5 anos, né, de curso. E aí lá foi uma oportunidade que eu tive também de amadurecer enquanto pessoa, né, desgarrar um pouco mais dos meus pais e começar a galgar uma vida mais adulta, digamos assim. E aí eu acho que foi tanto uma experiência pessoal quanto profissional, né? E quando eu falo isso, porque eu acho que a nossa parte pessoal, ela impacta diretamente no nosso profissional. Às vezes a gente é super bem, faz um monte dos melhores cursos que existem, mas se a gente não está com aquele nosso lado pessoal trabalhado, a gente não vai conseguir ser eficaz na clínica, porque a psicologia, diferente de muitas outras profissões, exige da gente também a gente estar bem, estarmos trabalhados, estarmos em paz com as nossas histórias. Então, exige uma porção de coisas do terapeuta para que a gente também não consiga saber até que ponto ir com o nosso paciente, com as famílias que a gente recebe. Porque senão toda hora a gente vai ser ativado por esses pacientes e às vezes não vamos conseguir dar o nosso melhor, mesmo que tecnicamente a gente esteja preparado. Por isso que eu falo também nessa parte pessoal. Mas eu acho que a curiosidade da maioria das pessoas, né, é exatamente como que era lá essa rotina, né? E aí eu tive a oportunidade de escutar o Beck em pessoa, ele não dava mais aulas, mas ele participava de uma aula específica, assim, a aula final, uma sessão de questões, né, para todo mundo perguntar a ele. E ele sempre foi muito aberto e muito humilde. E uma das coisas que eu aprendi muito lá, principalmente com ele, é sobre essa partilha sem medo e principalmente eu vi aqui no Brasil alguns profissionais muito arrogantes. E lá eu tive a oportunidade de estar com o Beck, e o Beck, que era o Beck, não era arrogante. Então, é bem essa reflexão, né? Porque o que eu percebo dos grandes mestres que eu já tive a oportunidade de estudar é justamente a vontade de partilhar. Eles partilham sem medo. Não tem aquela coisa de, ai, não vou falar tudo porque senão alguém vai me copiar, vai passar de mim. Não, eu não acho que tem que ser isso. Acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que a principal lição que eu tive no Beck foi muito mais do que TCC. Foi muito sobre essa visão da partilha, né? De manter o pé no chão também. E eu acho que isso foi bem interessante. O que eu gostei muito também lá, que era um ensino muito diferente do que eu tinha tido no Brasil. Muito prático com salas de espelho, a gente podia assistir, por exemplo, a Judith Beck uma vez atendeu, a sala de espelho lá não era uma sala de espelho, era uma câmera que Uhum. a gente via no telão e ela estava atendendo na sala ao vivo. Então, era diferente porque na minha formação eu nunca tive sala de espelho, não sei como que é aí, mas a minha, sei lá, me formei em 2011, não tinha. Então, fez toda a diferença na minha visão e na minha prática, porque eu não tinha prática. E foi por isso que quando eu fui montar os cursos, eu pensei, nossa, tem que ter prática, porque até hoje eu percebo que na faculdade falta prática também, né? Não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil eu ainda sinto falta. Eu dou aula na pós-graduação e a gente tem que seguir um roteiro que nem sempre é o que a gente quer levar. Então, eu fujo um pouco dos roteiros nas pós e eu percebo que os alunos gostam muito porque quando a gente leva a prática faz a diferença, né? Então eu acabo não me apegando tanto em levar a teoria, porque a teoria você pode ler um artigo, você pode ler um livro, como você estava falando, né, André?
É isso mesmo. Eu lembro-me que quando eu tirei a minha formação, Tem um neném espirrando. foi- Um neném espirrando aqui, desculpa. faz mal, faz mal. Eu quando tirei a minha formação foi em 2005 e lembro-me quando saí que assim que me chamaram para eu formei-me em julho, desculpa, em setembro eu estava a trabalhar e lembro-me quando comecei a minha primeira consulta, eu lembro-me tão bem de eu antes para ir para a minha consulta telefonar à minha madrinha de curso, nós já temos os padrinhos e as madrinhas, alguém que nos orienta, não é? E eu telefonar-lhe em pânico a dizer o que é que eu vou fazer agora? O que é que se faz numa consulta? Eu não sei o que é que eu vou lá dizer. E ela diz, Andréia, tranquila, porque tu tiveste formação para isso. Eu tive, mas eu não vi ninguém dar uma consulta, eu não vi, eu estava assustada. E mais tarde, quando fui trabalhar para as escolas, que é onde eu trabalho mais tempo, eu lembro de chegar à escola, e tinham estado outros psicólogos antes de mim, obviamente, e eu entrar nos gabinetes e não havia nada, parecia que o psicólogo que lá tinha estado era fantasma. E eu dizia, mas onde é que está processos de alunos, onde é que está material? Nada, portanto, e eu percebi, eu nessa altura o que eu senti foi, senti-me sozinha, senti-me como Uhum. A psicóloga. gente se sente muito só, né? Eu acho que a nossa profissão é uma profissão que a gente fica muito sozinho mesmo, porque de forma geral a gente pode, por mais que trabalhemos em equipe, na hora da consulta é a gente e o paciente, né? Então eu acho que é uma profissão que a gente fica muito isolado e eu acredito que a gente se juntar faz toda a diferença também, E né? naquela altura não existia também um outro hábito que agora já vai existindo, que é as supervisões. Eu não tinha, não é? Eu queria, não via, os meus colegas tinham acabado de sair como eu, portanto que estavam no mesmo patamar que eu, com as mesmas inseguranças, e íamos apoiando uns aos outros, mas eu Uhum. senti muito, nem no orientador de estágio, eu tive este apoio. Portanto, Uhum. para mim É foi como se não tivesse alguém para pegar na mão e dizer, é por aqui o caminho, né? sim. E então eu sinto que tinha feito muita diferença se eu tivesse sentido também essa segurança na altura. Um, e hoje é aquilo que eu tento também contrariar no meu dia a dia, com as estagiárias que recebo, tento sempre dar-lhes esta perspectiva de não estão sozinhos, estamos aqui todos e temos que partilhar, que é assim que nós crescemos em conjunto, não é? E sem medos. Porque não vamos deixar de fazer algo com medo de errar, porque vamos errar sempre e temos é que aprender com isso, não é? E estar aqui para conversar sobre isso e procurar sempre supervisão. Eu ainda hoje procuro supervisão quando tenho mais dúvidas, estou mais assustada, ou então eu também, devo fazer também inter supervisão, mas a supervisão num formato diferente, que é ir discutindo temas, que é algo que também cá em Portugal não existia muito, não é? A supervisão cai mais de casos específicos. E este tipo de supervisão aprendi pelo Brasil, que é grupos de intervisão, no fundo, de nós estarmos aqui com o tema, irmos discutindo esse tema e trabalhando muito esse tema. Pronto, e era algo que eu acho que as universidades cá deviam apostar. Se o estão a fazer, eu não conheço, mas pelo menos a formação que eu tive, isso não existiu. E eu senti muito essa falta, muito. Internet caiu. Estamos a ouvir. Voltou, voltou. Acho que a internet aqui não estava meio instável. Voltou, desculpa. Eu não sei se as colegas querem acrescentar alguma coisa aqui, se também sentiram isto, se não. Eu gostava só de também acrescentar que senti exatamente a mesma coisa. Também quando terminei o curso sentia que não sabia nada, não é? E na minha faculdade era uma faculdade que até tinha salas de espelhos e tinha, mas na verdade eu não sinto que nos tenham preparado muito. Ok, quando fores tu sozinha a fazer, vais fazer assim, vais fazer assado, bora treinar, bora ver, vamos praticar, não é? Não, não havia muito isso. E eu acho que então a supervisão e a intervisão eram coisas completamente estranhas, não é? Mas eu acho que também era uma coisa que podia muito bem ser incluída nos cursos de psicologia e eu gostava, por curiosidade, de saber se no Brasil isso acontece, que são os estágios de observação. Porque eu acho que é muito importante, não é? E eu sei que noutras áreas da saúde, por exemplo, na fisioterapia fazem muito isso, na terapia da fala, que é, ok, tu não fazes nada, ficas só a ver. Mas é super importante, desde o primeiro ano, não é? Que tu possas ir treinando esta competência de, nem que seja, e há bocadinho a Ana Carla estava a falar da questão pessoal, não é? E há uma colega que eu também gosto muito brasileira, que é a Ana Polak, que também é de TCC, e ela falava destes três repertórios, que era o repertório pessoal, o repertório social e o repertório técnico, que é muito importante nós dedicarmos igual tempo a estes três repertórios. E eu acho que
só com a observação, porque quando nós temos 17 e 18 anos e chegamos à faculdade, nós precisamos de ter este momento também protegido, não é, para nós, não é? Nós estarmos numa posição em que estamos protegidos, mas que vamos vendo como é que se faz, vamos vendo bons profissionais a fazer na prática, precisamente para quando chegar o momento em que depois no final do curso nós temos que fazer, nós não ficamos só à mercê do nosso orientador de estágio, por exemplo, que pode ser ótimo, e eu por acaso tive sorte nisso, mas pode ser horrível também. E se é horrível, depois isso também compromete muito a experiência que nós vamos ter a partir dali, não é? E do sentido de competência, não, eu vou ser capaz de fazer isto, não é? E portanto eu acho que, e queria, pronto, gostava só assim em título de curiosidade de perguntar à Ana Carla se eventualmente aí no Brasil têm estes estágios de observação, ou assim, alguma coisa que é feita neste sentido. Na época que eu me formei, eu nunca tinha assistido uma pessoa fazendo um atendimento clínico, a não ser a minha própria psicóloga, né, que eu fazia terapia. Mas hoje eu também acho que, por essa questão sigilosa, eles têm muito essa dificuldade, né, de colocar um atendimento aberto para os alunos assistirem. Mas algumas faculdades aqui já têm sala de espelho. Na cidade que eu moro, não, mas em algumas outras cidades, sim. E aí isso facilita. O que eu tento trazer muito nas aulas, quando eu não sou professora da faculdade, eu só sou na pós-graduação. E o que eu tento trazer muito são roleplays com os próprios alunos, só que tem uma dificuldade. Eles não se sentem, às vezes, confortáveis por medo de errar na frente da turma, de ser o terapeuta, né? Então, às vezes, eles querem ser o paciente e que eu seja o terapeuta. Mas eu acho que essas experiências é o que a gente traz de mais próximo da realidade do consultório, né? Hoje, na prática de ensino. E é o que eu tento trazer muito também nos cursos que eu ministro, né? Porque quando eu dou uma matéria na pós-graduação, é muito curta, às vezes é um módulo muito pequeno, eu não consigo explorar do jeito que eu gostaria. Eles me dão uma grade, eu tenho que seguir a grade que eles me dão. E aí eles não se preocupam com a prática. Eu fico chocada com isso. Eles se preocupam com o conteúdo científico, com o roteiro do conteúdo científico que a gente tem que dar. E aí eu acho que tem, por exemplo, quando a gente vai pensar em estágio em psicologia hospitalar, estágio em psicologia organizacional, escolar, esses todos a gente consegue se introduzir melhor, mas na clínica não, de observação. Ainda tem uma dificuldade. Sim, eu por acaso, na minha altura até achei que tinha alguma sorte na universidade onde estava, porque nós logo no primeiro ano fomos fazer observação, mas não era observação de prática, era observar crianças para tentar analisar o comportamento que tinham, íamos para escolas, e isso eu cheguei a fazer. Depois fazíamos muito roleplays, isso eu fiz imensos, mas não virados, por exemplo, para a TCC, embora o curso de alguma forma seja muito cognitivo ou comportamental, que eu tive, não havia esta questão da prática, havia apenas as aulas, do que eu me recordo, né, já tem algum tempo, mas eram as aulas de análise de casos, de psicopatologia, e não ia muito à frente disso. E eu penso que falta muito também este diálogo depois da universidade com os colegas que estão cá fora a trabalhar. Eu há uns anos até propus com uma colega minha num seminário que nós fomos na universidade para que existisse uma rede de intervisão no Algarve. E isso existe, começámos a fazer, mas depois o facto é que as reuniões não era aquilo que nós, ou que eu tinha idealizado no início, né, que era esta partilha, acabou por fugir um bocadinho àquilo que nós queríamos, mais como uma exposição de trabalhos dos alunos. Pronto, não era aquilo que realmente que supunha esta rede, pelo menos no meu entender. Ela continua a existir, eu até vou ganhar coragem para voltar, porque eu acabei por me afastar um bocadinho desanimada, e agora tenciono voltar, mas de facto porque eu acho que não é esta prática de vamos nos atualizar, vamos perceber o que é que nós podemos também ouvir os alunos e perceber o que é que podemos fazer diferente. E eu senti muito isso, né? E senti muito essa falta no posterior, né, da minha formação. E hoje em dia, há pouco tempo até houve uma colega aqui do grupo que perguntou, não, foi num outro grupo, que perguntou de uma formação que queria fazer, uma especialidade na área das necessidades educativas especiais da psicologia da educação. E a minha resposta foi porque eu pensei automaticamente que muitas vezes nós terminamos a formação, a licenciatura ou mestrado e vamos atrás de títulos. E eles também são importantes, de facto são, mas a minha experiência do que eu fiz diz-me que eu aprendo muito mais em pequenas formações, mas específicas, das pessoas que eu vejo ali que reconheço o trabalho que estão a fazer, do tema que eu quero, do que estas que vão nos dar aqui um título, mas eu recordo do meu mestrado, e foi num sistema ainda pré-Bolonha, porque nós, entretanto, em Portugal, alterámos aqui o ciclo de estudos de universidade para estar igual ao sistema europeu,
E antes disso, o que é que acontecia? Nós tínhamos a licenciatura, 4, 5 anos, e depois tínhamos mais 2 anos para fazer o mestrado. Agora não, o mestrado já é integrado, ou seja, fazem 3 anos e depois mais um tem o mestrado. Pronto. E quando eu fiz este mestrado de 2 anos, fiz a convite da minha professora da universidade, quando eu acabei o curso, e eu no primeiro ano, eu digo-vos, houve um dia que eu saí quase a chorar da aula, porque as aulas não estavam a ser dadas pelos meus professores de formação, que eu conhecia, eram professores da Escola Superior de Educação, e eu vinha um dia inteiro a trabalhar, chegava à noite, ia para esta formação, e aquilo não era nada. Eram conversas que eu não aprendia nada. Eu lembro de um dia ir ter com a minha professora da universidade, quase a chorar, dizer: o que é isto? Vocês me fizeram, porque eu pensava que ia ter professores como vocês, e eu estou a ter ali e não estou a aprender nada, eu estou a pagar imenso, porque era caríssimo, eu estou a vir do meu trabalho, para quê? E a resposta dela foi, que na altura tranquilizou, mas eu pensei, não é isto que eu vou querer no meu futuro. Que a resposta foi: Andreia, esquece o que estás a aprender nas aulas, foca-te na tua investigação e acabou. Vais às aulas, fazes aquilo e foca-te na investigação e isto vai acabar. E acabou, efetivamente correu muito bem, mas o que é que eu trouxe dali? Era uma especialidade de necessidades educativas especiais, não trouxe nada. Aliás, houve um trabalho que eu fiz em que, com 2 colegas, também que tinham feito a formação comigo, inicial, e fomos chamadas a atenção pela professora porque estava bom demais o trabalho. Não era, não era preciso tanto. E eu, então, para que é que estou num mestrado? Não é? O mestrado é para nós darmos aqui o nosso melhor, tentarmos explorar mais isto. Um, e aquilo foi tão frustrante para mim que eu, a partir dali, disse: não, eu vou começar a fazer formações, mas eu vou saber escolher. Claro que às vezes errei, porque no dia em que eu não tiver informação, é porque não estou bem, que eu acho que nós temos de estar sempre a ter formação, sempre a aprender. E às vezes não corre tão bem, mas temos que experimentar e temos que procurar aquilo que nós precisamos e que queremos, não é? E hoje em dia, um curso só para dar um título, para mim não faz sentido nenhum, não é? E nem consigo lá estar, porque acho que vou perder tempo. É verdade. Eu costumo dizer que aqui no Brasil, pelo visto aí em Portugal também, a gente precisa de uma reforma urgente na educação, porque o que eu percebo é que eles têm muitas obrigações com as grades por conta do MEC, né, que é o que regula aqui o sistema de ensino, e aí acaba que o que realmente importa às vezes fica de lado. Então eu acho que aqui a gente precisa de uma reforma educacional, não só na faculdade, mestrado, pós-graduação, mas também na própria escola. Eu vejo que as crianças às vezes estão sobrecarregadas. É tanto assunto e às vezes eles também não estão conseguindo aprender tudo. É muita coisa. Então, eu acho que às vezes não está focando no essencial, como você falou, né? Aqui um mestrado também, você às vezes vai fazer pelo título, porque você não vai conseguir, às vezes não tem muitos temas específicos, né? Você tem que pegar um tema generalista e dentro desse tema generalista trazer algo mais específico que você quer trabalhar ou investigar. Uma pena, né? É verdade. Mas o Brasil tem uma coisa que eu acho muito boa, se não estou a cair em erro, que é a formação, pelo menos na universidade, é gratuita, não é? Uhum. Pronto. A gente tem isso. Em Portugal não é. Em Portugal é Uhum. caríssimo, não é? E isto ainda é aqui uma barreira muito grande, para os alunos, portanto, porque depois são colocados em locais distantes de casa, onde a propina, que é aquilo que se paga, já é um balúrdio, pois não há casas para alugar, os quartos são caros, não há residências para alunos, portanto, isto é todo um sistema aqui que nós estamos aqui metidos, que vai ser muito difícil dar a volta, pronto. Uhum. Eu agora também queria perguntar um bocadinho à Ana Carla, porque nem todos os colegas, eu não sei, da formação também que tiveram, sobre a TCC, porque eu sou apaixonada, mas nada de ouvir alguém que é perita a falar sobre isto. Uhum. Partir lá um bocadinho connosco, porque é que apaixonou-se aqui pela TCC? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, não tinha nenhuma matéria, né, de TCC na grade, há 10 anos, 12 anos atrás. E eu me lembro que eu fui para uma palestra, eu estava no segundo período na faculdade, no início, do Bernard Ranger. O Bernard Ranger, ele é um brasileiro que foi o que trouxe a TCC para o Brasil. Ele foi um dos primeiros a ter, ele e o Paulo Knapp foram os primeiros a terem essa formação lá no Beck Institute. Então, quando eu escutei o Bernard Ranger falando, eu fiquei encantada. Eu sou uma pessoa muito prática. E eu, às vezes, achava a faculdade as coisas muito, a nível muito subjetivo, assim, como se eu não conseguisse palpar, não conseguisse trazer mais para o real do dia a dia, assim, no meu ponto de vista, tá? E aí eu me identifiquei muito com a praticidade e a forma que a TCC consegue trazer mais respaldo mesmo, né, de base em evidência. E aí eu me lembro que eu fiquei encantada e foi a partir daí que eu segui, comecei
a traçar minha carreira toda voltada para TCC. E hoje eu também trabalho com a terapia dos esquemas, né, que é a terceira onda em TCC. Bom, eu aqui confesso que eu tentei, depois da formação, porque a minha universidade era muito cognitivo-comportamental, tentei fazer formações com outras universidades para perceber um bocado também a parte psicodinâmica, até pela aplicação de testes, que eu tinha imensa dificuldade, e ainda tenho, e fiz essas formações e continuei com imensa dificuldade, porque de facto não me consegui identificar. Portanto, e a TCC dava-me esta questão de ser mais prático, mais... eu, como sou muito organizada e consigo aqui seguir, né, pela TCC, dá-me esse conforto e O legal da TCC é isso, porque acho que dá esse conforto para a gente ter um norte, né? é Não isso mesmo. fica tão amplo. Uhum. E os colegas têm mais alguma questão que queiram perguntar? Vamos aproveitar aqui a Ana. Uhum. Eu tenho, se me derem tempo, Claro. eu faço as perguntas todas. Eu faço as perguntas todas, mas eu também sou assim uma apaixonada pela TCC, mas a minha origem é de sistémica, eu vim de clínica sistémica. E eu senti na altura, porque eu era assim uma grande apaixonada, e continuo a ser uma grande apaixonada pela área comunitária, e então eu sentia que a sistémica me ia dar bases muito, muito importantes. Mas na verdade, na altura, a minha dúvida era entre TCC e a sistémica. Durante muito tempo me arrependi de não ter ido logo para a TCC, mas já fiz esse trabalho interior de aceitação, está feito. Maria Rita, deixa eu te dizer uma coisa. A última vez que eu tive a oportunidade de escutar o Aaron Beck falando, foi em 2017, eu tive lá no Beck Institute de novo, e ele falou exatamente sobre unir a teoria sistêmica com a TCC. Eu me lembro que ele falava que para trabalhar com crianças e adolescentes e famílias, ele não trabalhava, né, com crianças e adolescentes, mas ele dizia que não conseguia imaginar uma TCC sem uma abordagem sistêmica. Pois, Então, por acho isso que até mesmo, sim. é, acho que até para trazer um conforto para você, né? Eu acho que unir as duas áreas estava provado pelo próprio Beck. Sim, sim, sim. Mas eu acho que eu gostava também de acrescentar uma coisa, Andréia, que eu acho que também, se calhar, para a Ana Carla pode ser interessante, que é, eu acho que vocês, colegas brasileiras, estão a anos-luz de nós, por um motivo, porque nesta questão dos cursos práticos, não é? Ou seja, nós, se quisermos fazer uma pós-graduação aqui em Portugal, conseguimos fazer, são muito estruturadas, muito pouco práticas, mas muito, muito teóricas, mas são muito caras. Enquanto que eu acho que, principalmente através das redes sociais, vocês estão a evoluir muitíssimo, ou seja, com a criação de conteúdos, com os cursos, e eu acho que nós devemos inspirar-nos em vocês neste modelo, porque isso é muito mais próximo daquilo que os psicólogos precisam, efetivamente, esta parte. Bom, vamos um bocadinho ao mesmo que vocês estavam a falar, não é? Mas a necessidade de ter ferramentas práticas, e eu acho que nisso vocês estão muito alinhadas com o propósito da contribuição, não é? E também de espalhar esta mensagem de que, de facto, a partilhar nós somos todos melhores, não é? E acho que, aliás, através da Andreia, eu fui seguindo, a Andreia era assim, Andreia, eu vou partilhar aqui uma coisa, a Andreia, no seu Instagram, partilho tudo. fazia referência a algum, e eu ia sempre, ok, quem é a pessoa que está referenciada? Então vou ver o Instagram. E comecei a ir literalmente a viajar através da Andreia para o outro lado do oceano. Ter uma série de outras psicólogas que estavam a fazer este trabalho. E eu pensei, uau, isto é todo um mundo que nós cá não temos, que não está, efetivamente não existe, e que eu acho que pode ser assim muito, muito interessante. A Ana Carla sente que o caminho é mesmo por aqui, assim, pronto, é uma pergunta, ou seja, Certo. Eu acho que a psicologia, como eu estava falando, né, dessa mudança que eu acho que o Brasil precisa, educacional, eu acho que a psicologia como um todo também, porque assim, eu não sei se vocês trabalham todas com infância e adolescência e com famílias aqui, mas quando a gente trabalha com esse público, a gente precisa ser muito criativo,
porque a gente precisa se adaptar para cada paciente único. Então, muitas vezes, aquela visão que a gente recebe na faculdade ou numa pós-graduação, muito generalista para todos os casos, não vai funcionar com todas as crianças, porque tem várias, imensas variáveis que cada criança e família vai trazer. Então, a gente precisa se adaptar à linguagem, o tom de voz, os personagens que aquele paciente gosta, o tipo de intervenção que vai ser, porque às vezes a gente aprende um protocolo de intervenção perfeito, aí não dá certo com o paciente. Por quê? Porque talvez faltou a gente conseguir falar a linguagem específica desse paciente. Às vezes é uma chavinha pequenininha. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito em ampliar. Então, quando você fala muito das redes sociais aqui no Brasil, que a gente divulga muito, que a gente faz muito isso, eu acho que é legal porque vai abrindo essa visão para outras possibilidades de atender o mesmo tema, o mesmo caso, só que de formas diferentes. Então, eu acho que acaba abrindo muito nesse sentido, assim, no meu ponto de vista. Para Não mim, sei se era isso que você queria saber. para mim, a Ana Carla, e digo aqui, já o disse, que é das pessoas que mais me influencia, e até a nível de Ah, redes sociais, porque de facto, nós cá em Portugal, a nível de redes sociais, estávamos muito pouco habituados, né, a esta partilha, até enquanto psicólogos, sempre com receio do que é que íamos partilhar, se partilhávamos só a parte profissional, se poderíamos colocar a família à mistura, isto foi tudo questões que eu própria fiz, e só me aproximei, no caso do Instagram, na pandemia. Primeiro uhum. num mais pessoal, e depois aí é que ganhei coragem para ir para nascer aqui este Kids Needs, que estava numa gaveta há imenso tempo, e depois foi Eu através adorei o nome. e depois foi aqui através de várias referências que tinha no Brasil, das quais a Ana Carla, que eu fui começando também a perceber, não, isto até é uma forma de chegar aos colegas, é uma forma de chegar às pessoas também, e de desmistificar algumas questões que nós todos vamos tendo relativamente à psicologia e partilhar também a criatividade que existe, porque a ideia inicial era mesmo, por isso é que eu cada vez que fazia stories e punha as pessoas, vão aqui, vão ver esta pessoa. Eu me lembro que quando eu abri a clínica, há 10, 12 anos atrás, eu tive uma reunião com um amigo do meu irmão, que é especialista em marketing. E ele me disse assim, na época era o Facebook, né? Não tinha o Instagram. Você devia criar uma página do Facebook lá da clínica para divulgar. Eu falei, você acha que as pessoas vão buscar o meu serviço? Porque vão ver uma postagem no Facebook? Ele disse, claro que sim. Repare, naquela época tinha uma visão diferente. E aí a gente começou a fazer. Ele começou a me auxiliar. E aí, logo quando surgiu o Instagram, a gente fez também, né? Então, a conta da gente do Instagram tem mais de 10 anos também. E foi uma estratégia de marketing que foi sugerida a mim, né? E aí eu comecei a fazer, só que a gente estava com um probleminha, não sei se vocês perceberam, a nossa conta foi hackeada, a gente está tentando recuperar, faz um mês exatamente que foi hackeada, mas dizem que a gente vai conseguir recuperar, que tá quase. Mas, enquanto isso, a gente está usando uma outra conta, arrastando um pouco, não estou conseguindo fazer direitinho, mas a gente vai voltar com a produção de conteúdo. Porque muita gente. Olha, uma mãozinha aqui. Porque muita gente está dizendo, estou sentindo falta. A gente está voltando a fazer. Hoje até acho que já teve programação. Então, assim, eu acho que foi uma nova sacada. E eu me lembro que eu sempre fiquei muito na dúvida do que é permitido postar ou não, uma vez que o nosso Conselho Federal de Psicologia no Brasil nunca tinha estabelecido nada de regra para o digital. Eles vieram lançar isso agora em 2022. Eles lançaram agora um passo a passo do que é permitido ou não, do que eles veem. Mas eu acho que sempre usar o bom senso, né, gente? Da ética, do que a gente vai expor ou não de um paciente, ou não fazer aquelas promessas mirabolantes, né, que as pessoas às vezes fazem na internet. Eu acho que é mais uma divulgação de informação. Eu vejo mais dessa forma. Bom, um exemplo. Eu não sei se os colegas têm mais questões, porque senão eu quero agradecer muito à Ana Carla. Eu sei que a Ana está aí com o seu bebê e não quero estar a tomar aqui mais tempo. Foi muito bom, Imagina, tô aqui para vocês, 100% para vocês. foi muito bom Ela este. tá quietinha, ela tá cochilando aqui no colo. Pensava que estava a querer ir mamar, ah, mas que bom. Eu não sei se os colegas querem colocar aqui mais alguma questão. Se não, eu quero agradecer muito à Ana Carla. Foi muito bom este bocadinho que tivemos aqui a conversar. Sei que no futuro eu vou chateá-la mais vezes, certeza, para partilhar Fique à aqui. vontade, estou sempre à disposição. Inclusive, um dos planos que eu estou agora para o meu retorno pós-licença maternidade é atender menos horários, porque eu acabo ficando muito presa lá e não consigo me dedicar como eu queria, por exemplo, no school e na própria clínica, né? Porque hoje lá na clínica a gente tem outros profissionais que atendem.
E eu, às vezes, não consigo fazer todas as supervisões em dia, enfim. Então, foi até um plano aqui meu, para o meu retorno, é de mudar um pouquinho o meu horário, como eu vou utilizar meu horário de trabalho. Partilhar também com os colegas que chegaram depois, que a Ana Carla tem o seu espaço, é como uma equipa que está a trabalhar com, não é? A dar as consultas, portanto, há toda uma equipa de psicologia em destaque já formada. Portanto, isto é um caso de empreendedorismo extraordinário que um dia também quero. Um dia também. Sabem que a gente tem um evento aqui na clínica que, para mim, assim, eu acho que é o melhor que a gente conseguiu fazer em relação à prática. Eu sempre sentia falta justamente dessa prática que vocês comentaram, e eu idealizei uma imersão. Primeiro eu testei com a minha equipe, e aí deu certo. E aí eu fiz esse ano uma versão dessa imersão presencial aqui na clínica, restrita a 15 pessoas. E a gente fez todo um treinamento de gestão, de marketing, e de atendimentos em TCC. Não era parte teórica, era só prática, prática, prática. Então, a gente dividiu em equipes e cada equipe ia para uma sala atender as crianças. As crianças, eu recrutei as crianças da minha família, né? Então, foi sobrinha. Então, elas eram as pacientes como atrizes. E para a gente poder colocar em prática algumas coisas e ver qual era o erro de cada terapeuta. Então, a gente dividiu em 3 equipes, né? Cinco pessoas em cada equipe, e eles iam atendendo nas salas. E também tinha atendimento de pais, né? A minha estagiária e meu esposo fizeram o papel desses pais, pais bem desafiadores, justamente para colocar em xeque possíveis situações terapêuticas. É aquela história, se você sabe mais ou menos o que pode acontecer, você vai conseguir se preparar para atender. Né? Então a gente queria trazer isso, previsibilidade. E foi incrível, assim, eu nunca tinha visto esse tipo de evento, foi na minha cabeça assim que a gente formatou. Eu fiquei muito feliz de ter acontecido, porque a gente conseguiu, né, com os feedbacks das pessoas que participaram da imersão presencial, porque não era uma imersão teórica, era uma imersão prática, né? Elas conseguiram perceber exatamente o que elas precisavam melhorar. Eu preciso trabalhar isso em terapia porque foi minha insegurança. Outra, cada um foi percebendo, então isso foi muito rico, né, para a formação de psicólogo. A gente pretende fazer de novo no ano que vem. E eu já tive outras ideias também, porque pegando essa ideia do marketing, que pouca gente tem uma visão, a gente também pensou em incluir um dia só também de estratégia para o marketing pessoal de cada uma, né? Então a gente também vai aumentar a imersão, que ela foi 3 dias, a gente quer fazer de 4 ou 5 dias, porque 3 dias foi muito pouco. Não deu tempo de fazer tudo que a gente queria. E aí eu acho que é exatamente essa prática que todo mundo sente falta, que a gente conseguiu compilar, né? Hoje, meu esposo, ele trabalha comigo. O meu esposo, ele é empresário, ele tem uma empresa de laticínios aqui na cidade. Ele também já trabalhou como consultor de empresas, né? E então, quando ele começou a trabalhar comigo na clínica e no school, as coisas tiveram também uma outra conotação, porque ele trouxe toda essa visão empresarial que eu não tinha, né? Então, ele me ajudou muito a formatar várias coisas. E é o que eu sempre falo. Ele está dizendo aqui, você tinha. Eu tinha, mas ele deixou as coisas de um outro nível, né? Assim, me ajudou a deixar de outro nível, mais profissional. Mas, assim, uma das coisas que eu sempre falo, né, para todos os meus alunos é que a gente precisa se ver enquanto negócio. Muitas vezes aqui no Brasil, a psicologia era vista como uma profissão de subsistência ou como se fosse uma coisa meio de altruísmo. Eu tenho que fazer o bem para o outro, eu vou fazer aqui auto-sacrifício, aquela coisa. E não se via muito como business. E a gente precisa se ver como uma empresa, mesmo que seja só você, mas entender que você também é um negócio. E quando a gente se vê como um negócio, o negócio precisa ter um setor financeiro, um setor de marketing, um setor de gestão. A gente precisa ter tudo isso muito organizado. E eu acho que é aí que a maioria dos psicólogos pecam, porque a gente acaba trabalhando sozinho e não se profissionalizando no sentido, não se profissionalizando, não digo de especializar no que a gente faz tecnicamente, mas nesse outro contexto como é que eu posso dizer? De administração mesmo, que é importante, né? E aí, agora, na licença da minha neném, eu percebi a necessidade que eu tô de me dedicar mais até à clínica também, na parte de gestão. E aí vai ser uma das metas agora, eu conseguir ter mais um dia 100% livre só para a gestão da clínica, que eu não tenho hoje. Na verdade, quem fica sobrecarregado é o Guilherme, meu esposo, que acaba fazendo a administração 80% sozinho, porque eu não consigo fazer muita coisa. Então, a gente precisa mudar, né? Também pensar em outras áreas que na nossa formação a gente não aprende sobre gestão financeira, sobre posicionamento, sobre captação de pacientes, sobre marketing. Então, tudo isso é importante, né? Então, é essa visão que eu acho que faz a diferença para a gente poder decolar numa carreira de sucesso. Porque, assim, tecnicamente bom é a nossa obrigação ser, né? Eu não estou nem falando de técnica, dominar a TCC, a abordagem que você for trabalhar. Acho que é a obrigação de todo terapeuta, mas é o resto que vai fazer todo o diferencial na sua carreira, digamos assim.
no meu ponto de vista hoje, né? Eu concordo. E até eu pensar a longo prazo, eu partilho que quando eu me formei, eu lembro-me que no último ano comecei a ficar muito preocupada, porque na altura, agora eu acho que já há mais, acho eu, mas já se vê mais ofertas de emprego para psicólogos. Quando eu me formei não havia quase nada praticamente. E eu lembro-me que no último ano eu começar a pensar, porque eu não era de onde eu estava a estudar, não era daqui onde eu vivo agora, portanto era de longe, e se eu acabasse o curso, não tivesse trabalho, tinha que voltar para casa. O meu namorado estava cá, e eu não queria ir para casa, não queria voltar para lá, queria muito fazer aqui o meu trabalho, e então o meu último ano foi de estágio, de investigação, na altura nós tínhamos estágio de investigação, e foi já a pensar como é que eu vou abrir mais possibilidades de ficar cá em baixo. Então comecei logo a fazer uma formação paralela à universidade, um, e o engraçado foi que foi essa formação que me colocou logo a trabalhar em setembro. Portanto, termino em julho e em setembro estava a trabalhar porque tinha essa formação. Não foi por ter mais capacidades ou que os meus colegas, foi porque a maioria naquela altura, lembro que os começaram a trabalhar da minha turma, foi muitos meses mais tarde, a maioria não conseguia arranjar nada e a minha sorte foi esta, foi não ficar à espera. Não, eu não posso me ir embora, eu quero cá ficar, eu tenho que encontrar uma alternativa. Pode não ser logo na escola, nem, neste caso não foi logo com a infância, nem com a adolescência como eu queria, não, mas foi muito bom. Eu tive num estudo europeu que me permitiu viajar, portanto, isto com 20 e poucos anos, andar a viajar pelo mundo para mim foi muito bom e permitiu-me conhecer outras pessoas e perceber aquilo que eu queria e para onde é que eu tinha que ir, porque às vezes nós, acho eu, com muito receio, né, nós acomodamos-nos e acabamos por ter medo de arriscar. E eu acho que nós temos que sempre procurar, ou quando eu não estou totalmente satisfeita com aquilo que estou a ter neste momento, então começar logo a pensar o que é que eu posso fazer, até para me dar energia, não é? Para fazer as coisas que às vezes que menos gosto e que tenho que fazer, porque às vezes faz parte também do trabalho ter que fazer, mas eu tenho que ter a minha fonte de energia. E o Kids Needs vem muito por aí também, com uma fonte de energia, até no período que estava, para eu fazer aquilo que eu mais gosto e que me tento cada vez mais aproximar. Portanto, eu acho que Verdade. isso. Sim. E uma das coisas que eu sempre falo, assim, é que a gente precisa definir muito bem qual o público que a gente vai atingir, né? Qual é o perfil do paciente ou do cliente que eu vou atrair para o meu negócio? E o que é que eu preciso fazer para atrair esse cliente? Porque às vezes a gente abre um negócio, sei lá, a clínica, o consultório, vai procurar algum emprego, sem saber exatamente qual é o perfil das pessoas que você vai se relacionar ali. Então a gente precisa traçar um perfil desse possível paciente, ou desse... Eu estou falando da clínica porque é a minha história com a clínica, né? Então a gente precisa saber que tipo de paciente a gente precisa atrair, em que bairro ele mora, em que escola ele estuda, que restaurante ele frequenta, qual o poder aquisitivo que ele tem, tudo isso, todo esse perfil de comportamento. Então, isso é uma análise de mercado que é preciso ser feita. E ninguém na psicologia, basicamente, é ensinado a pensar assim. Eu queria até, se eu pudesse compartilhar aqui com vocês um material que, coincidentemente, eu gravei uma aula ontem. Eu já estou compartilhando, viu? Já fui pedindo, já fui compartilhando. E eu mostrei exatamente esse mood board aqui que eu fiz e mostrei para algumas alunas minhas. Então, por exemplo, eu até aconselho vocês a fazerem um mood board assim. Isso aqui eu fiz no Canva, bem rápido, né? Então, qual é o perfil desse paciente ou cliente que você quer atrair para a clínica? Onde é que ele estuda? Então, eu coloquei aqui uma escola, porque, queira ou não, a gente, hoje na clínica, a clínica, ela é mais elitista, né? A gente tem também um projeto social, que eu pretendo lançar agora em 2023, mas hoje o nosso foco é uma psicologia mais premium, digamos assim, né? A gente puxa pacientes que têm um poder aquisitivo mais alto de pagar um ticket de sessão alto. Então, onde é que ele estuda? Na melhor escola da cidade? Em qual bairro que ele mora? Qual o local que ele frequenta? Quanto que é o poder aquisitivo dele? O que que eu preciso ter no meu espaço para eu me comunicar com esse público e ele se sentir acolhido e ele, de fato, querer voltar também pelo meu espaço? Então, que cores eu uso? Como vai ser a decoração? Como que eu vou criar esse ambiente? E como que eu preciso me vestir também para me comunicar com esse público? Então, aqui foi só um exemplo de um mood board de inspiração que eu fiz, com as alunas, e eu até sugiro que vocês façam também, para vocês traçarem a partir daqui metas profissionais mesmo, não visando só na... E até também, gente, a gente pode colocar aqui os cursos que a gente vai fazer. Qual é o público que eu quero trabalhar e o que é que eu preciso fazer para ser muito boa com esse público? Então, eu quero fazer tal curso, tal curso, tal curso. Porque eu fiz isso lá atrás na minha vida. Então, quais são os cursos que eu quero fazer? Eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, eu preciso ter isso, né? Hoje eu faço uma pós-graduação de dependência tecnológica, que é um tema que eu amo estudar, já fiz pesquisa científica no assunto,
E aí eu tô fazendo. E aí depois eu já tenho outro que eu quero fazer também. Então, assim, quando acabar um, eu já sei mais ou menos o que é que eu quero fazer depois. Porque isso aí vai ajudar a gente no profissional que a gente quer ser, né? No futuro que você quer viver. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, as coisas não acontecem para mim na clínica. Porque realmente fazer uma clientela na clínica pode ser difícil. Mas se você faz um planejamento, as coisas ficam mais, não sei se fáceis, mas ficam mais palpáveis, né? Ficam mais perto, né, da gente realizar. É isso mesmo. Eu acho que sim, que isso faz todo sentido e que nós não estamos habituadas a fazer esse tipo de exercício. Uhum. As Eu acho pessoas que na que querem psicologia entrar, é difícil. Por isso que eu trouxe para vocês. Eu lembrei, a gente estava aqui conversando, eu lembrei que estava bem aqui na área de trabalho. Eu falei, vou mostrar para elas. Eu gravei essa aula ontem, mostrando esse mood board que eu fiz. eu acho que nós temos muito, até insegurança em vender, vamos por assim, o nosso produto. Não é? Temos muito medo de vender. Às vezes eu tenho colegas que dizem, e agora, quanto é que tu estás a cobrar por sessão? Que é para eu dizer, como é que tu dizes? Porque há uma insegurança muito grande, não é? E há pais que até questionem, porque é que já aconteceu, porque é que este valor na primeira sessão e a seguir não é? E nós temos que saber fundamentar, não é? E preservar também aquilo que é o nosso trabalho. E isso Isso. existe muito ainda cá em Portugal, este receio até de inseguranças, né? No fundo são as nossas Mas aqui também, mas aqui também. Olha, eu vou dizer para vocês uma experiência. Eu atendi uma mãe primeira vez essa semana online. Ela queria que eu atendesse o filho dela, eles moram em outra cidade, eu não tinha como atender, ele só tem 5 anos. Eu não atendo criança de 5 anos online. Já testei e não dá para mim. Eu não tenho saúde mental para isso, porque dá muito trabalho você concentrar uma criança de 5 anos aqui no Zoom. Mas eu falei, não, deixa eu atender essa mãe, porque ela está muito desesperada, é uma criança com TARI, né, com transtorno alimentar evitativo, restritivo. E aí, eu conversando com ela me disse assim, Ana, eu falei, eu tenho uma aluna aí de Brasília, uma ou duas. Ela, Ana, eu liguei para elas, eu não quero fazer com elas porque a consulta é muito barata. Como assim a consulta é muito barata? Ela é muito mais barata do que a maioria das pessoas que são muito boas aqui. Então, se custa muito barato, eu acho que ela não é boa. Então, olha a associação que ela faz, porque muitas vezes nós temos medo de reajustar a sessão, porque o paciente não vai querer ficar, não vai ter quem pague. Mas o paciente que quer pagar uma consulta cara, ele vai, assim, ele quer pagar caro, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso essa semana, isso aconteceu terça-feira. Eu pensei, nossa, como assim? Aí ela, não, é muito barato, eu não quero não ir, porque se ela é muito barata, não é boa. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, queria compartilhar com vocês, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem tanto medo de posicionar o nosso preço, é e a verdade, pessoa que quer pagar caro, às vezes, né? é verdade. Por acaso nunca me aconteceu isso, mas acredito que seja muito frequente, né? Porque são ideias que as pessoas também vão tendo, né? Ah, E eu me lembro quando eu me formei, eu tinha muito autossacrifício, né? Aquele esqueminha lá. Eu me lembro que eu fazia qualquer negócio. A pessoa, não, só posso pagar. Não, eu lhe atendo, portanto. Não, não, qualquer negócio eu estava atendendo no início da minha carreira. Eu não muitas tinha essa visão de me valorizar também. Eu, no início, quando comecei a dar consultas, até tinha acordos, na altura havia muito, agora também acho que há acordos com seguradoras, por exemplo, de bancos, de saúde, e a certa altura percebi que não. E hoje em dia não trabalho com nenhuma seguradora, porque o valor era muito, muito baixo para um profissional. Portanto, e acabei por, ao fim de algum tempo, dizer que não queria. A verdade é que trazia muito mais pessoas, mas não era aquilo que eu queria e que não era confortável, portanto, não se justificava. E hoje não trabalho com seguradoras, portanto, não tenho isso por esse motivo. Porque, de facto, Aqui também, na clínica, a gente também não trabalha com o que a gente chama de planos de saúde aqui. Eu acho que é mais ou menos a mesma. não. A gente não trabalha lá na clínica porque não vale a pena o repasse financeiro. Se bem que há algumas que já nos deixam colocar aqui um limite, mas mesmo assim é extremamente complicado, porque depois fazem exigências que eu lembro que na altura pediam um relatório já com tudo muito certo, do número de sessões, quer dizer, planos que nós ainda não conhecíamos, não é? Não conhecíamos a criança, né? E já tínhamos que entregar algo feito sem base, e isso para mim não era, não Fazia justificava, sentido, não né? fazia sentido nenhum. Sim, É. mas sim, a Ana dá-nos aqui esta visão que nos falta muito, 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 né? Nesta questão de marketing também, e da importância até do digital. Às vezes em casa brinco com o meu marido e digo, não podias perceber um bocadinho mais de computadores, todos percebem, eu tenho que estar a editar sozinha, ando aqui sempre a ver como é que isto se faz para tentar, e era uma grande ajuda se eu soubesse. Mas, de facto, quando nós temos aqui uma equipa de trabalho, isso também é muito importante, até da própria gestão, não é? A própria gestão financeira, todo aquilo que envolve aqui um espaço, né, numa clínica, e estes cuidados até com a decoração.
que eu acho que são muito importantes e que às vezes nos passam ao lado. Eu já deixei de atender uma vez num espaço e gostava muito das colegas, mas o espaço em si eu achava que aquilo era assustador para as crianças. A decoração não estava de acordo com as idades, não havia claridade, quer dizer, não era um espaço que eu me sentisse acolhida e achava que não funcionava também para os miúdos. E acabei por isso, porque eu acho que realmente nós temos que estar muito confortáveis onde nós estamos para também transmitir isso, não é? Se bem que nós temos uma capacidade enorme de adaptação, mas em espaço clínico eu acho que deve ser diferente. E digo isto porque, como trabalho nas escolas, nós temos que nos adaptar a tudo nas escolas. Mas em espaço clínica nós temos que ter aqui um outro rigor de acolhimento também, de quem vai, no fundo, também procurar esse próprio acolhimento. Não é? Verdade. Pronto, colegas, mais alguma questão? Se não, eu vou aqui agradecer muito, muito a Ana Carla. Muito obrigada. Só o facto de estar aqui mostra no fundo, esta partilha, não é, que tem, e a humildade também de estar aqui connosco, né, neste grupinho pequenino aqui de Portugal, pequeninos que aqui estamos a pedir muito desta partilha, desta experiência e desta forma também de trabalho que vocês têm. Portanto, muito obrigada, Ana Carla. Eu que Espero que agradeço o convite, foi uma delícia ficar aqui com vocês à tarde. tenhamos Eu mais adoro falar. momentos. Oi? E dizer que tenhamos no futuro mais momentos de conversa também, seja aqui, seja online, aberto também ao público, porque é um gosto falar com a Ana Carla, portanto, muito, muito obrigada, e que fale mais aqui para Portugal, não é? Vou puxar aqui um bocadinho as pessoas que mais admiro para que também venham aqui mais a Portugal falar connosco, porque para nós é importante, vocês, como a Maria Rita dizia há pouco, estão aqui anos-luz de nós, e nós precisamos muito desta energia boa que temos do Brasil, não é? Esta criatividade que vocês têm, a forma como lidam, e esta boa disposição também, que falta um bocadinho aqui aos saudosos que aqui ficam, e portanto para nós é muito bom. Muito obrigada por este bocadinho, Ana Carla. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês e eu estarei sempre à disposição, viu? Um Um beijo beijinho, grande para vocês. corra tudo Viu? bem aí com essa pequenina que agora está aí a pedir a Nada, atenção da mãe. tá cochilando, gente. Tá aqui tão quieto. Obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada. Obrigada. Beijinho grande. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Depois eu quero também colocar no nosso podcast. Eu vou guardar aqui, vou descobrir onde está e vou enviar, que às vezes desaparece-me aqui escondido, mas eu já descobri. E envio. Combinado. Um Beijo. super beijo para vocês. Boa Beijo. noite aí, né, para vocês.